Olá, boa tarde. O Terra Serigi de hoje começa com uma pergunta. Você conhece o Palácio Olímpio Campos? É esse aqui. Fica na Praça Fausto Cardoso, bem no centro de Aracaju, e foi a primeira sede do governo do estado. Isso até o ano de 1995. Passou um tempo fechado, foi reformado, preservando as características originais e hoje é um museu. Está aberto à visitação. E você, quer conhecer o que tem lá dentro? Então vamos juntos com a gente fazer essa viagem pela história de Sergipe. Quantas vezes passamos pelo centro da cidade, pela Praça Fausto Cardoso e já vimos esse prédio? Quem nunca entrou no Palácio Olímpio Campos agora terá a oportunidade. O prédio foi construído pouco tempo depois da transferência da capital para Aracaju para ser a sede do governo. O professor da Universidade Federal de Sergipe fala da construção. A idealização do palácio está no projeto original de transferência da capital para cá, projeto feito por Inácio Barbosa. Quando a capital foi instalada, em março de 1855, o presidente Inácio Barbosa ocupou uma casa, que a gente poderia situá-la mais ou menos nas imediações do prédio que hoje é o da Assembleia Legislativa. Depois o palácio mudou-se para a chamada Delegacia Fiscal, o prédio do outro lado da praça, em frente ao rio. E a partir da década de 60 começaram as obras desse daqui. Claro, quando as obras começaram ele não tinha esse formato que tem agora. Com o tempo ele foi sofrendo modificações, remodelações, até ganhar as características atuais. Mas a construção é da década de 60 do século XIX e no final dessa década ele já estava ocupado como sede do governo. Quando foi construído, o lugar era conhecido apenas como Palácio do Governo, mas mudou de nome depois de uma história de morte e vingança. No início do século XX, o governador de Sergipe era Guilherme Campos, irmão do Monsenhor Olímpio Campos, inimigo político declarado de Fausto Cardoso. Fausto, naquela época, acompanhado de outros homens, tentou invadir o palácio para destituir o governador, mas foi assassinado bem em frente ao palácio. Não demorou muito e também o Monsenhor Olímpio Campos foi assassinado em praça pública no Rio de Janeiro. Foi a partir da morte do Monsenhor que o palácio mudou de nome. Durante cerca de 120 anos, presidentes e governadores de Sergipe utilizaram deste lugar para tomar decisões importantes. Entre eles, se destaca Graco Cardoso. A sala e todos os móveis utilizados quando governou o estado foram preservados. Essa era a mesa preferida dele. Graco foi um governante de Sergipe, à época era presidente do estado, na década de 20, que foi deposto, enfrentou duas revoltas, mas também foi um homem que modernizou Sergipe, que tem uma atividade intensa em vários campos da vida sergipana. Ele se preocupou com áreas como educação, agricultura, saúde, sistema viário do estado, a modernização das cidades, abastecimento de água. A ação de Graco é muito ampla, ou seja, ele é um governante que efetivamente marcou a vida sergipana. Além de ser a sede do governo, um local para reuniões com os auxiliares técnicos, o palácio era também a moradia da autoridade maior do estado. Neste quarto se alojou outro importante governador, Leandro Maciel. Entre 1955 e 1959, o estado de Sergipe foi governado pelo engenheiro Leandro Maciel, que tomou decisões importantes para o desenvolvimento do estado. Com certeza, no plano rodoviário, ele deu uma grande contribuição. E eu gostaria de destacar também a contribuição que ele deu para o desenvolvimento urbano de Aracaju. Por exemplo, se não fosse por nenhuma outra obra, o desmonte do Morro do Bonfim justificaria a passagem dele pelo governo. Era uma grande elevação que havia no centro da cidade, onde hoje está a estação rodoviária Luiz Garcia, que era visto como um empecilho na ligação entre o centro da cidade e toda a Zona Norte. O palácio, que no início do século XX já se destacava dos demais prédios de Aracaju,
ganhou novos contornos por volta de 1920, quando o governador Pereira Lobo contratou uma equipe de artistas italianos para construir o acervo artístico. Todo o processo de restauração e a preservação dessas obras é o que você vai ver no próximo bloco. Os reformadores passaram 4 anos estudando o Palácio Olímpio Campos e mais 3 fazendo a reforma. E isso tudo com a preocupação em manter as características originais. E o resultado ficou encantador. As cores da fachada do palácio e em todas as paredes do interior do prédio estão nas tonalidades bem próximas das tintas originais, utilizadas há mais de 140 anos. No processo de restauro, é fundamental manter a obra como foi concebida. Nós procuramos recuperar, no mais perfeito detalhe, o formato que o palácio tinha após essas reformas. Então foram redescobertas camadas de pinturas, repintado tudo, restaurado todos os monumentos para que os sergipanos pudessem ver o Olímpio Campos em todo o seu esplendor. Para se ter uma ideia do cuidado dos restauradores, as estátuas nas laterais da escadaria estavam cobertas com várias camadas de tinta. Foram utilizados bisturis até encontrar a camada original. As peças, na verdade, são feitas de bronze. O mesmo aconteceu com essas 2 grandes esculturas no meio da escadaria. A fachada, quando foi construída no século XIX, teve influência do estilo neoclássico, mas, a partir da missão de artistas italianos em 1920, se tornou uma obra eclética. A arquiteta Tatiana Costa ajudou a recuperar a fachada. Nós temos vários elementos. Nós temos cercaduras nas janelas, balcões, balaústres, temos a platibanda, que é muito rica em ornamentos. E todos esses ornamentos, eles são fixados com peças metálicas. São utilizados, inclusive, até trilhos de trem. Todo esse processo de construção, ele é exposto a danos. No caso, nós temos aqui, pela implantação do palácio próximo ao rio, a gente tem a ação da maresia. E essas peças metálicas que fixam esses adornos, elas foram corroídas com o tempo, oxidadas. E quando a gente começou a restauração, a gente se deparou com um estado de conservação muito ruim. Peças, inclusive, podendo desabar, com fissuras, rachaduras. E o trabalho de restauração ele foi feito muito cuidadosamente, com a recomposição de algumas peças que estavam perdidas praticamente. Nós fizemos uma moldura em silicone e as peças foram refixadas com pinos de aço inoxidável, para evitar a corrosão. Nós estamos na sala de jantar do Palácio. E nesse local, os governadores de Sergipe receberam nesta mesa de 7 metros de comprimento diversas autoridades estrangeiras e também de várias partes do Brasil. E quem ajudou a manter a originalidade desse local foi a professora e historiadora Isaura Ramos. Todo o mobiliário do palácio foi recuperado para ser recolocado na sua originalidade. A parte, como vocês estão vendo aqui, dos aparelhos de jantar, também nós não localizamos mais nenhum. Então, foi todo ele refeito. Queria que a senhora falasse um pouco também sobre os afrescos que nós temos aqui nessa sala, né? São muitos afrescos. Eles lembram alguma paisagem aqui do estado ou foi uma criação do artista? Os afrescos são uma obra, da missão italiana que veio para Sergipe e que deu ao Palácio Olímpio Campos essa suntuosidade de palácio, porque o nosso palácio era relativamente simples, quando o imperador autorizou a construção, lá no século XIX. Então, em 1922, a missão italiana que estava na Bahia, ela veio para Sergipe para poder dar ao palácio essa suntuosidade. Então, essa sala, como é a sala de jantar, foi uma sala em que os pintores se preocuparam mais, O Gatti, que foi o pintor da missão, a missão veio com pintores, arquitetos, engenheiros. Alguns afrescos desses relembram alguns lugares assim do nosso estado, da nossa Aracaju. Relembra um pouco alguns momentos, mas isso ele não se baseou nesses lugares. Aí foi uma obra de imaginação dele, realmente. Esse piano, ele já era do palácio, foi adquirido há pouco tempo?
Não, o nosso piano o piano original do Palácio era um piano de caudas, né, que foi doado por um dos governadores para o Conservatório de Música. E em seguida foi adquirido este piano menor, né, e para que este piano fosse utilizado pelos pianistas de Sergipe em sarais, em jantares que os governadores. Essa cristaleira ela é original, foi recuperada, né, restaurada, porque estava com alguns problemas, e toda a parte de taças e de cristais originais pertencem ao acervo do Palácio. Essa parte de taças, né, de copos, nós conseguimos encontrar ainda dentro do Palácio. Nós encontramos 2 relógios aqui no Palácio, né, um relógio de pé grande, de madeira, que está na outra sala, e esse menor que sempre fez parte daqui da sala de jantar. Eles estavam sem trabalhar, mas foi recuperado por uma pessoa daqui de Sergipe, de Aracaju mesmo, foi todo restaurado e está funcionando normalmente. Toca a musiquinha dele toda vez que marca a hora, né? E é importante olhar, enfim, o detalhe das nossas cristaleiras. Por exemplo, nessa cristaleira nós temos já aqui a representação já do homem mais ligado ao gado, né? A criação do gado, aquela pessoa que trabalha mais no campo. Quem visitar o lugar vai perceber a riqueza de detalhes dos lustres. O maior deles está no hall. Mas em todas as salas é possível apreciá-los em diversos formatos. O assoalho em madeira num brilho impecável. Os móveis de várias épocas e de várias tonalidades complementam a beleza da obra com as pinturas. Dezenas delas em quase todas as paredes. Vai ter aqui centro de pesquisa, biblioteca, obras de arte, e tudo isso vai estar à disposição do público. As pessoas poderão visitar, conhecer e se aproximar um pouco da história política do estado de Sergipe. Tudo isso demandou uma adequação na parte de estrutura, né, de equipamentos, né, nas instalações hidráulicas. Então a gente fez algumas alterações sim, mas sempre buscando adequar o prédio ao novo uso e não o contrário, que esse é um risco que se corre e é muito danoso, né, quando você faz o inverso. O acervo de quadros também é rico. Esses são apenas alguns. Nós visualizamos ali naquela parede uma tela de Jordão de Oliveira, um artista plástico extremamente importante para Sergipe. A outra tela é um autorretrato de Zé de Dome e o autorretrato de Jordão, né? Aqui do outro lado nós temos a tela de Bené Santana, uma tela recente, que mostra o Monsenhor Olímpio Campos, né, patrono do Palácio, que vai fazer parte de um dos módulos do Palácio Museu. No centro, a tela de Eurico Luiz, que retrata a nossa cidade histórica de São Cristóvão, né, com a parte da igreja do convento lá e o prédio do Museu Histórico. Horácio Ora, um dos grandes pintores sergipanos, né, uma obra chamada Miséria e Caridade, que ele pintou em 1884 e fez a doação para o Hospital da Cidade de Estância. Então essa obra foi adquirida recente. A partir da reinauguração do Olímpio Campos, os sergipanos ganharam mais um espaço que fortalece os laços da nossa cultura. Eu achei lindo. E você, também gostou do resultado? Tem alguma sugestão curiosa, interessante para nos ajudar a produzir um próximo Terra Serigi? Então envie para a gente. O nosso endereço eletrônico é o npe@tvsergipe.com.br e o nosso telefone é o 3045 4492. E o Terra Serigi de hoje termina aqui. A nossa equipe deseja a você um ótimo fim de semana. Em seguida tem as notícias do SETV Primeira Edição. E no próximo sábado, você já sabe, a gente tem um encontro marcado ao meio-dia. Eu espero vocês. Até lá!